Meus amigos, acabou agora, São Paulo 2, Portuguesa 3. Um resultado justíssimo. Portuguesa foi melhor que São Paulo do início do jogo até o fim. São Paulo teve alguns momentos ali em que tentava fazer uma pressão, mas um time totalmente modificado, sem nenhum entrosamento. A gente se questiona por que o Negruti não tem tantas oportunidades no profissional de São Paulo. Esse jogo de hoje tá aí pra mostrar, velho. Fez nada, não errou na bola, só fui ouvir o nome do Negruti quando ele errou um passe ali que quase saiu o gol da Portuguesa. Nada. Rafael Tolói, ex-atleta. Meu Deus, Tolói. Pede pra ir embora, filho. Aposenta, você deve estar milionário já. Você jogou um tempão na Inter de Milão. Fica aí no São Paulo como um conselheiro aí. Faz alguma coisa. Vai ser empresário de jogador, mas, cara, futebol você já não tem mais pra jogar. Infelizmente. Queria muito, torço muito para todos os atletas que estão no São Paulo, mas é um ex-atleta. O Dória, que voltou hoje, já começou como titular, voltou, né? Estreou hoje como titular, fez um jogo de razoável para ruim, assim como todos do São Paulo, né? Então, uma zaga de ex-atletas, né? Composta por Rafael Tolói, Dória, Cédric na lateral direita e só o menino Nicolas na lateral esquerda, que tinha um gás ali, né? Cometeu um pênalti infantil, que na minha opinião não é culpa dele, culpa do seu Crespo, a gente vai falar disso, mas que assim, o único que tinha vigor físico para jogar uma partida de futebol. O resto é três ex-atletas, né? Aí vem o Lucas para completar essa lista de ex-atleta, porque depois que ele machucou, a verdade, bem verdade mesmo, é que depois daquela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Lucas não jogou mais bola não, velho. Lucas, ele teve um jogo ou outro ali que ele foi mais ou menos, mas ele não jogou mais bola. Ele não consegue mais fazer o que ele fazia, e era a única coisa que ele fazia de bom, que era aquela arrancada, os dribles, chegar muito forte na boca da área ali para fazer o gol, mas ele não consegue mais fazer, velho. Então, assim, já que hoje é dia de ex, eu já vou explicar por quê, o Lucas para mim hoje tá como um ex-atleta também. Aí o Pablo Maia, cara, o Pablo Maia que derreteu o futebol dele, depois ele foi convocado para a seleção, né? Geralmente acontece isso, depois que ele voltou da seleção e teve uma lesão também, né? O futebol dele desapareceu. O Luca, para mim um destaque aí, cometeu uns erros também, bobos ali, infantis, mas tentou, foi para cima, as melhores jogadas saíram do pé dele, do Ferreirinha, que também errou pra caramba, deu 70 chutes a gol, não acertou um chute no gol, mas, enfim, tentou, não foi bem também, assim como ninguém, mas tentou. E o Caleri voltando como titular, que fez 2 gols, parabéns pro Caleri, mas ele errou um gol ali na hora que estava 1-0, meu amigo. Que eu vou falar a verdade pra você, foi aquele típico gol que ele errou contra o Botafogo na semifinal da Libertadores, vocês lembram? Semifinal nas quartas de final da Libertadores? Olha, não dá não, hein? Parecendo o Luciano do ano passado. Mas enfim, o importante de falar hoje é que mesmo o São Paulo perdendo para a Portuguesa em casa por 3-2, São Paulo muito próximo da zona de rebaixamento do Paulista. Eu venho falando sobre isso já faz um tempo. É perigoso São Paulo ser rebaixado no Paulista, tá? Ele está muito próximo da zona de rebaixamento, faltam 4 rodadas. Mesmo com tudo isso que envolveu o futebol de São Paulo hoje, essa não é a principal notícia do dia. A principal notícia do dia é que o covarde do ex-presidente Júlio Casares renunciou ao cargo. Na verdade, era o que todo mundo já esperava. Os ratos, os covardes, eles correm mesmo quando a coisa aperta, né? Ele tentou, de todas as maneiras, fazer com que os sócios do clube votassem para que ele continuasse no cargo. Ele provavelmente viu que não ia dar certo e renunciou. Não por amor ao São Paulo, não porque ele acha que ele errou e que ele não deveria estar ali, nada disso. Ele renunciou porque ele continua com os poderes políticos dele, com todos os direitos políticos que ele tem. Porque se ele sofre impeachment de fato, ele sai chutado de São Paulo. Ele não tem mais direito nenhum, ele perde o título de conselheiro, de diretor, de tudo. Ele vaza chutado de São Paulo. E era o que ia acontecer, porque ele merece isso, ele fez por merecer. Mas ele renunciou, ele deixou uma carta, no mínimo, melancólica, assim,
querendo tirar o torcedor de trouxa, falando que ele deixou um legado esportivo no São Paulo, deixou um São Paulo competitivo, um São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, um São Paulo estruturado, ele escreve isso na carta, enfim. Vocês podem ver aí, tá no Instagram dele, ele postou nas redes sociais dele, claro que ele bloqueou os comentários, né? Eu queria muito ver o que o pessoal estava comentando, mas ele bloqueia todos os comentários do post dele, porque ele sabe que ele é uma das pessoas mais odiadas do país hoje, né? Mas ele renunciou, e com isso, o nosso novo presidente, o Arrim Assis, já fez uma coisa que me agradou muito. Já mandou embora o Dedé Bocó, o diretor social do São Paulo. Aquele mesmo também está envolvido aí. Segundo a polícia, que hoje fez busca e apreensão no São Paulo, né? Levou um monte de documentos ali, falou que o rombo no São Paulo pode ser muito maior do que a gente está esperando, cerca de 300 milhões de reais, que há mais tempo que o São Paulo vem sendo lesado, enfim. Muita coisa aconteceu nos bastidores de São Paulo hoje, e o Dedé provavelmente está envolvido também, e o Arrim Assis já ficou com a mula com ele. Vaza, meu filho. Some isso mesmo, Arrim. Manda todo mundo que é ligado ao Júlio Casares embora. Todo mundo que é cargo de confiança dele tem que sair. Tá numa eminência aí do Carlos Magno sair também. Ou vai ser por demissão, ou ele vai pedir o boné e vai vazar. Que é o que está acontecendo com todo mundo ali ligado a essa gangue que tomou o São Paulo de mão, que estava... Enfim, segundo as investigações, lesaram em muito o São Paulo, né? Tudo claro que está sendo investigado ainda, mas há fortes indícios de que o São Paulo passou na mão de bandidos. Vamos esperar concluir tudo para poder fazer o julgamento, né? Mas enfim, hoje o dia foi isso aí, turbulento para o São Paulo dentro e fora de campo, muito mais fora de campo. Eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que vocês acharam, não só do jogo de hoje, que de fato eu não consigo falar muito sobre o jogo de hoje, mediante a tudo que aconteceu no pré-jogo, né? Com a renúncia do Casares, o Dedé sendo demitido, o Carlos Magno para sair, a polícia indo fazendo busca e apreensão na casa da ex-mulher do Júlio Casares, né? Todos aqueles, do Schwarzman vazou também, olha que glória, graças a Deus, enfim. Um monte de coisa acontecendo nos bastidores de São Paulo e essa derrota, onde o São Paulo de fato não jogou nada, ninguém foi bem, o Rafael que fez umas 2, 3 defesas ali, mas ainda assim o São Paulo tomou 3 gols, né? Pra você ver como a Portuguesa foi melhor, né? O Rafael fez umas 3 defesas dificílimas ali e ficou 3-2 pro São Paulo. Não tem destaque positivo, o Caleri fez 2 gols, mas perdeu um gol ali que não pode perder. Os outros 2 gols dele foi jeitão Caleri mesmo, recebendo a bola, batendo firme por cima do goleiro no primeiro gol, segundo de cabeça, mas enfim, agora que vai dar uma baixada na poeira, a gente não pode deixar esquecer quem que lesou o São Paulo e cobrar para que isso nunca mais aconteça, e o time precisa voltar a ganhar, urgentemente o time precisa voltar a ganhar, porque senão o São Paulo corre sério risco de ser rebaixado. Isso não é brincadeira, gente. O São Paulo pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. Agora, deixa eu só mostrar para vocês qual que é a posição do São Paulo na classificação, né? Vamos ver se eu estou com a classificação fácil aqui, ó. A Portuguesa foi para sexto, ela estava em penúltimo, e o São Paulo está em 12º. O 15º e o 16º caem. No momento é o Botafogo e a Ponte Preta que está perdendo o São Bernardo. Ponte Preta está perdendo São Bernardo, não fez nenhum ponto, e o Botafogo tem 2 pontos, mas um jogo a menos de São Paulo. Então São Paulo pode terminar a rodada aí, ó, em 14º. 2 pessoas, o Guarani e o Botafogo podem passar o São Paulo. O São Paulo só ficaria à frente da Ponte, do Botafogo, da Ponte e do Guarani. Olha aí, como está perigoso o campeonato, né? Então o São Paulo precisa voltar a vencer, precisa pôr a cabeça no lugar, o Arrim Assis precisa pagar os jogadores, porque senão eles não vão se dedicar, escuta o que eu estou falando, e agora fazer a limpa, agora começou, faz a limpa. Não tem mais chance do Júlio Casares voltar? Nego, manda todo mundo que ele nomeou no São Paulo embora, desde
pedreiro, sei lá, fornecedor de meia, fornecedor de camisa, analisa aí os contratos que foram feitos na gestão de Júlio Casares e manda todo mundo embora mesmo, porque a gente sabe que o São Paulo está totalmente comprometido na mão desse pessoal, tá, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Eu volto amanhã, que amanhã tem semifinal da Copinha. São Paulo pega o Ibrachina, time que eliminou Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional na Copinha, time dificílimo, time de empresário chinês, inclusive, né? Por isso que o time chama Ibrachina. Então amanhã eu volto para falar desse jogo, quem sabe uma boa notícia que o São Paulo vá para a final da Copinha e mostre, né, mais uma vez que a base de São Paulo é o futuro. Fiquem com Deus, boa noite a todos, fui!